Olá, amigos, sejam bem-vindos ao Toque de Classe Futebol no Outro Nível aqui pela RVC. E como vocês sabem, né, a última, única, derradeira mesa redonda de fato, né, de discussão do futebol nacional e internacional, dentro e fora das quatro linhas. E como vocês sabem, também eu não fico aqui durante... Agora nós temos mudança, durante 30 minutos, não. Durante 45 minutos falando sozinho, não fico mais, né? Aliás, eu nunca fiquei, mas não fico mais os 30. E sim agora 45 minutos compartilhando ideias, análises, enfim, com o nosso fiel escudeiro, né? Falar fiel mosqueteiro, ele vai gostar. Guilherme Alves, seja bem-vindo mais uma vez na nossa quarta temporada do Toque de Classe Futebol no Outro Nível. Diga olá para os colegas. Olá aos colegas que estão nos assistindo. Para mim é uma honra estar presente nessa quarta temporada. Desejo um ótimo ano a todos e, como sempre, vamos falar muito de futebol. Ótimo. E o tema do nosso programa de hoje, você que está em janeiro, curtindo as férias, esperando o fim da pandemia, né? Que eu espero que seja melhor resolvida, da melhor forma, né? Sim. Acho que, Guilherme, acho que a pandemia está passando, graças a Deus, e as coisas irão retornar ao ponto que estavam antes. Mas o tema do nosso programa de hoje é os treinadores brasileiros. Então, o nosso tema de hoje, lembrando que o nosso programa, a partir dessa temporada, ele tem 45 minutos, né? A gente tem mais tempo para poder falar e, se Deus quiser, para os senhores discordarem da gente também, sim, né? Na verdade, é para discordar. O tema do nosso programa são os treinadores brasileiros. E aí eu fiz um compilado aqui com o João, né, João? O João Guilherme Alves, eu peguei aqui treinadores de Palmeiras, Internacional, Corinthians, Flamengo e São Paulo. Só que o nosso programa, para o seu deleite, está sendo gravado até a presente data, dezembro, e vocês estão assistindo em janeiro. Então pode ser, né, Guilherme, que um desses 5 treinadores aí em janeiro já tenha perdido o emprego, né? Eu aposto no Abel Braga. Mas vamos falar sobre cada um, certo? Sim. Falar uma análise do trabalho de cada um. E como vocês perceberam, nós temos 4 brasileiros e um português, certo? Então vamos começar aqui do Abel Ferreira, treinador de Portugal, que está na Sociedade Esportiva Palmeiras, e o Palmeiras ficou meio que numa sinuca de bico, né? Ou contrata um treinador de fora, ou o clube seria dissolvido, né? Eles não estavam aguentando mais treinadores brasileiros depois do péssimo trabalho do Luxemburgo no Palmeiras. Então vamos lá, vamos colocar algumas imagens para poder ilustrar para o telespectador do Toque de Classe Futebol no Outro Nível, algumas imagens de alguns jogos do Palmeiras. Então eu pesquei 2 jogos interessantes aí. Palmeiras e Atlético Paranaense, o jogo terminou 3-0. Vou colocar a imagem aqui, vocês estão vendo a imagem do Palmeiras, olha só. Olha o Zé Rafael, os caras tudo correndo, que maravilha. Eles correm, eu não sabia que eles conseguiriam correr. O Lucas Lima até está dividindo, né? Jogadas, enfim. Palmeiras fantástico, Palmeiras. Mas vamos lá, até a presente data. Guilherme Alves, vamos lá. Gui, Palmeiras com Abel Ferreira, estava faltando um treinador de fora ou aquilo que eu falava nas redes sociais, que tragam qualquer argentino e chileno resolveria a situação do Palmeiras? Como é que você observa a vinda do português? Ô Robson, acho que para a gente começar falando do Abel Ferreira, a gente tem que começar falando do trabalho do Luxemburgo. Uhum. Não do trabalho, da saída do Luxemburgo. Uhum. A saída do Luxemburgo já com o auxiliar, a entrada do auxiliar antes da chegada do Abel Ferreira, naquele momento que o Palmeiras buscava o treinador de fora, já deu uma mudança no time. Isso prova, não estou falando que jogadores roubaram o Luxemburgo, mas prova que, apesar do título paulista, apesar do Luxemburgo voltar a ter sido campeão pelo Palmeiras, o futebol que o Palmeiras apresentou era muito limitado. Uhum. Era algo que, pro elenco que o Palmeiras tem, com o investimento que o Palmeiras tem, não podia continuar. E agora entrando no Abel Ferreira. Não desmerecendo jamais, que é um brilhante trabalho, pelo menos o início de trabalho. O Palmeiras fazendo gols, jogando bem, jogando um futebol que agora é agradável de assistir, mas vamos considerar a história, o nome Abel Ferreira. É um treinador, teoricamente, de segundo escalão da Europa. Assim como o Jorge Jesus era também. Apesar do sucesso do Jorge Jesus no Brasil, não é um treinador que já passou pelos principais clubes de ponta da Europa. Mas faz muito sentido o que você está falando. Colocando em escalões, entra num segundo escalão da Europa. Eu acho que português, o primeiro escalão, seria só Mourinho, né? Sim. E olha lá, E né? é o Mourinho de alguns tempos atrás. Talvez recuperando agora no Tottenham, mas Mourinho de alguns tempos atrás. Você
traz para o Brasil o Jorge Jesus na época, o Abel Ferreira agora, você prova para o treinador brasileiro que um treinador de segundo escalão está fazendo um trabalho melhor que o treinador brasileiro. Se o treinador brasileiro não conseguir ter um alerta, acordar e falar, eu vou perder espaço dentro do meu mercado e eu não tenho mercado lá fora, a tendência é aumentar os treinadores estrangeiros e o brasileiro ficar sem emprego. É porque, do ponto de vista legal, né, e trabalhista, não há limite de treinadores no Brasil. Você tem limite para jogador, né? Sim. Se houver esse êxodo deles para cá, vai chegar um determinado momento que nós teremos treinadores espanhóis, italianos, ingleses, holandeses, e aí vamos bater naquela tecla, que o treinador argentino ele é melhor preparado que o brasileiro. Já falamos isso na temporada anterior do programa, não é verdade? Exatamente. Aí você pode pensar, mas o espanhol, o Domenech não deu certo, o Gesualdo no Santos não deu certo, mas o espanhol, ele para mim é uma exceção. Talvez ele possa ter uma qualidade questionável. Ele não fez bons trabalhos como treinador. Agora o Gesualdo, ele pegou uma época do Santos, um Santos que estava mal, um Santos que estava em crise. Financeiramente, politicamente. Exatamente. Isso pode ter atrapalhado. E o Gesualdo, a perda de emprego dele foi praticamente após a paralisação. Isso com certeza pode ter atrapalhado no trabalho dele. E agora o Abel, com poucos meses de trabalho no Palmeiras, uma coisa que eu tenho certeza que a gente pode cravar aqui, foi o mesmo que aconteceu com o Jorge Jesus. O Abel tendo sucesso, o Abel conquistando títulos, vai ter treinador brasileiro falando que estão exagerando, que estão puxando o saco, que estão desvalorizando o treinador brasileiro. Enquanto o de fora vem e ganha espaço, o brasileiro, em vez de procurar melhorar, prefere desvalorizar o trabalho alheio. Acontece isso, eles vão perdendo espaço. E a grosso modo, eu conversei com o Guilherme um pouquinho antes de iniciarmos o programa, e eu já vi isso. O Guilherme trabalhou com equipes esportivas, ele já viu também. O treinador brasileiro, em determinado momento ali na pré-eleição ou no bate-papo com os atletas, ele conversa com os seus volantes e fala assim, olha, faça a bola chegar, digamos que o meia de criação é o Guilherme, faça a bola chegar no Guilherme de qualquer jeito. Ele vai resolver ali na frente, não é? Sim. Lateral, vá até o fundo e cruza. Então o treinador brasileiro se acostumou com o quê? Com a qualidade do nacional. Aí em cima disso ficou muito fácil ser treinador no Brasil. Pouco você se aprofundaria, né, em questões técnicas de treinamento, táticas. E a conta, repito, a conta iria chegar. A conta iria chegar. Abel Ferreira dando certo, vai abrir precedente para que outros clubes brasileiros, vamos pensar, até a presente data, a presente data da gravação do programa aqui, o treinador do Corinthians é o Wagner Mancini. Sim. Por uma força, na minha opinião, o elenco é fraco do Corinthians, eu acho, o Guilherme pode concordar ou não é nem sombra dos Corinthians, vários Corinthians que eu vi, né? Se o Wagner Mancini sai, eu tenho certeza que a diretoria do Ilho, que foi eleito, eles vão pensar em treinadores de fora, não é? Sim. Um argentino qualquer. Pela falta de opção aqui. Exatamente. Se você... depois a gente vai até entrar mais no Wagner Mancini, mas você recorre ao nome do Wagner Mancini, que acredito que nenhum corintiano cotava antes, sim, pela falta de opção. Sim. Você não tem... você olha no mercado, não tem... É sempre os mesmos. Não é à toa que daqui a pouco a gente vai falar também do outro Abel, que não tem dado certo. O Inter recorreu a o escravo de Jó, né? Abel Braga, você sai de um outro. Do escravo de Jó, jogava o Caxangá, a brincadeira antiga. Então vai trocando de lugar e fica naquele. A impressão que dá é que é tudo combinado. Ó, esse ano eu vou treinar esse, no ano que vem eu vou outro, então fica no meu lugar. Bom, falamos sobre o Abel Ferreira, treinador da Sociedade Esportiva Palmeiras. Agora nós vamos falar do como diz em espanhol, né? Lacayo, que é o xará dele, o Abel Braga, que até a presente data, a gravação do programa, né? Lembrando que há entre a gravação e ao ar, algumas semanas aí, Abel Braga assumiu o Internacional. Mas antes de nós falarmos dele assumir o Internacional, seria bom nós falarmos do porquê o Kudê saiu do Inter. O que chegou para você, Guilherme? Eu acredito que o Kudê, além de ter apesar de ser um baita treinador, ele tinha uma desconfiança. Não é nenhuma desconfiança. Talvez alguns resultados, ou perder pontos para alguns times inferiores no
no Campeonato Brasileiro, principalmente no Beira-Rio, apesar que num brasileiro sem torcida eu considero que não tem casa e fora, tirando Allianz Parque e Arena da Baixada, que são gramados diferentes, tirando casa e fora tudo igual. É um gramado normal para todos. Não tem pressão de torcida. Mas eu acredito que as cobranças do CUDE em cima da diretoria por reforços, o Inter também não tendo ele não está numa situação de crise financeira, mas ele não tem um grande quantia de dinheiro para contratações. Eu acho que essa cobrança do CUDE, junto com a diretoria do Inter acreditando que o Inter tem um elenco nível Atlético Mineiro, nível Flamengo, talvez até com mais opções assim como o Palmeiras tem, a diretoria acreditava em melhores resultados. E o que eu considero que pesou muito. Apesar que na saída do CUDE foi ele que optou pela saída. Mas uma coisa que eu acredito que ele sabia que já estava meio balançando, no meu modo de ver, o Grenal é o maior clássico do Brasil e ele não ganhou nenhum. Isso pesou, acho que isso pesou muito. Para mim o Grenal é a maior rivalidade do futebol brasileiro, há anos. Disparado, lá, cidade dividida, vai além do campo. E você não ter oportunidades e não ganhar nenhum clássico, acho que isso atrapalhou muito o CUDE. É um torneio à parte. Sim. E aí, só completando a saída do CUDE, ele ter ido para o Celta é quase uma ponte para um clube maior na Europa. Porque se ele faz um trabalho um trabalho bom no Celta, no nível de elenco que o Celta tem, ele consegue ir escalando até chegar num... Ele mesmo já falou que tem vontade de treinar um Barcelona. Sim, e uma coisa que em cima do que o Guilherme falou, a saída do CUDE, se deu, assim, porque eu peguei algumas informações com a imprensa sul-rio-grandense. Promessas não cumpridas de atletas, esse é um ponto. Segundo, esse treinador argentino, o CUDE e os outros, eles têm plano de carreira. Eles têm plano de carreira. Sim. Com certeza, o Pochettino e outros treinadores argentinos lá falam assim, tem esse treinador aqui nessa equipe que o contrato dele vai terminar em dezembro do outro ano, mas isso você já está no Celta. Então, o treinador começa a desenhar a carreira dele. Sim. Eu fico 2 anos aqui, o outro treinador que está lá vai sair, eu fico mais 2 anos no outro time, até chegar no grande desejo dele, que é treinar os gigantes europeus. Os gigantes europeus enchem uma mão? Acho que sim, hoje sim. Os espanhóis, o alemão? Italiano e inglês. Italiano e inglês, 5 times? Talvez não, acho que um pouco mais. Mais de poucas federações ali. 6, 7, né? Sim. Perfeito. Bom, vamos para o nosso primeiro intervalo do Toque de Classe Futebol num outro nível, né? E após o nosso primeiro intervalo, vamos falar de Wagner Mancini para a alegria de Guilherme Alves e também um pouquinho de Rogério Ceni, ele que foi para o Mengão. Já voltamos. Voltamos, amigos, para o segundo bloco do Toque de Classe Futebol no outro nível, o tema do nosso programa, né, de janeiro, programa 01, né, da 4ª temporada do Toque de Classe. Tema são os treinadores brasileiros. E aí eu fiz um compilado aqui com o Guilherme. Pegamos aqui treinadores de São Paulo, que está mais próximo, né? E aí a gente consegue fazer um programa racional, né, Guilherme Alves, e passional também. Né? Então vamos agora para a passionalidade. Vamos falar do treinador Wagner Mancini, que está treinando o Corinthians, né? E aí vocês estão vendo algumas imagens do Corinthians, do Mancini, né? João Guilherme, o Wagner Mancini é o famoso, é o que tem para hoje? Se você me permitir, eu preciso, para falar do Mancini, também criar uma linha do tempo partindo do Thiago Nunes. À vontade. Como foi o Thiago Nunes no Corinthians? Um resumo bem rápido. Para mim, 3 pontos. Primeiro, início de Thiago Nunes. Era um time que tocava a bola, era um time organizado, porém pecava na qualidade técnica. Um time limitado. Né? Era um time limitado. Não dava resultado, veio a paralisação do futebol, voltou, Thiago Nunes, segundo momento dele, Thiago Nunes versão Fábio Carille. Nossa. Vamos jogar por uma bola porque precisa de resultado. Jogou por uma bola, ganha de 1-0, de 1-0, 1-0, chegou na final do Paulista. Perdeu, pronto.
Terceiro momento, Thiago Nunes, cobrança, porque foi contratado para implantar um futebol diferente, está voltando ao que era. Aí foi onde ele se perdeu. Aí ele não conseguiu nem atacar, nem defender. Era um time que tomava muitos gols, era um time que fazia alguns gols, tinha jogo que não fazia, mas era um time que se perdeu totalmente. Cai Thiago Nunes, vem Diego Coelho. Eu acho que fica difícil falar do Coelho sem muito respeito ao profissional Coelho. A pessoa, inclusive do atleta, sim, das categorias formadas, das categorias de base do Corinthians. Com certeza. Só que é um treinador que vem do sub-20. Eu acredito que um treinador que vá subir da base para o profissional, ele precisa ter bons resultados na base. Muito bons resultados. E o Coelho não tem bons resultados na base. Exatamente. O time do Coelho no sub-20 não encantou. E ele foi para o profissional. Aí você vai falar, não, mas o Coelho foi interino. Não, o Coelho não foi interino. Não adianta cair nesse papo de que o Coelho foi interino no Corinthians. O Coelho foi uma aposta. O Coelho foi uma aposta no momento que não tinha dinheiro para contratar. O Andrés relutando em trazer um estrangeiro e o Coelho foi lá. Se o Coelho tivesse tido bons resultados, o Coelho seria mantido no cargo. E o Coelho estreia com uma vitória. Ele estreia ganhando do Bahia. Sim, exatamente. Então, aí pronto, encontramos o treinador. É esse aqui. E depois disso, o trabalho do Coelho foi pior que o do Thiago Nunes. O time do Coelho era um buraco gigante. Se lembrar de alguns jogos que o time era bagunçado taticamente, já é limitado tecnicamente. Sim. Apesar do time do Coelho ser tecnicamente um pouco melhor que o do Thiago Nunes. Porque após sair do Thiago Nunes, chegaram jogadores, o Coelho promoveu alguns da base, que é o mínimo que se espera de um técnico que vem de sub-20. Só que não era organizado, era uma bagunça, era 11 em campo. Só. Aí chega o limite, não dá mais para o Coelho, vamos atrás de outro treinador. Nome mais cotado, Dorival Júnior, desempregado. Pós um jogo, domingo à noite, o Corinthians anuncia Wagner Mancini. Acho que pegando todo torcedor corintiano de surpresa. Você inclusive eu, surpreso, né? Que no começo eu fui extremamente crítico da chegada do Wagner Mancini. Foram passando alguns jogos. O que eu vejo do Corinthians do Mancini hoje é um time extremamente organizado. Ele é limitado tecnicamente ainda, isso não é culpa do Mancini. Temos umas imagens aí, né? Vamos pegar um exemplo do jogo contra o Grêmio. 0-0. Mas empatar em casa contra o Grêmio. Mas é um jogo que o Corinthians joga boa parte do jogo com 9 em campo. É um jogo que você pega um Grêmio fortíssimo, vindo embalado, um Grêmio com o Renato Gaúcho que vinha de uma sequência de vitórias, e você joga com 9 em campo, com 2 jogadores a menos, um desde o primeiro tempo, e você não toma o sufoco, e você segura o 0-0. Por quê? Porque era um time que estava organizado, e é um time que teve chance de ganhar o jogo. Teve uma brilhante defesa do Vanderlei num chute do Fagner. Então, aquilo ali é mérito do Wagner Mancini, porque ele conseguiu pegar um time desorganizado. Quando o Mancini chega no Corinthians, ele fala, vou recuperar a principal característica do Corinthians, que é ser um time sólido defensivamente e buscando jogar no erro do adversário. E é o que ele faz. E o beabá do futebol é o seu time tá ruim, né? Exato. Seu time tá ruim. Assim, time em Minas Gerais. A primeira coisa que eu faço é arrumar a defesa. Exatamente. A primeira coisa é defesa. Né? Porque na pior das hipóteses, se você não tomar gol, você ganha um ponto. Fica lá com 0-0. E aí que está a figura do atleta. Né? Você tinha o Jô, que é um jogador que para esse tipo de esquema funciona demais, né? Que é jogador de uma bola. Exatamente. É o cara alto dentro da área. Pra se matar com os zagueiros lá, literalmente. E um mérito também que eu vejo no time do Mancini é o pedido de contratação. Ele pode ter errado no Jonathan Cafu, que ainda é uma incógnita e tal, mas ele recupera o Davó, que é limitado, mas tem ajudado. Já sofreu pênalti, fez 2 gols, fez gols importantes, fez gol vitória contra o Inter, que era o líder do campeonato. E ele pede a contratação do Fábio Santos. Um cara que está encostado no Atlético Mineiro, um cara que é ídolo no Corinthians, um cara que tem títulos pelo Corinthians, e volta e arruma o lado esquerdo da defesa, que era o principal ponto fraco da defesa corintiana. Você vê, nos últimos programas, vocês lembram quando eu falo da defesa do Corinthians, eu falo do Fagner, eu falo do Gil, eu contesto muito os dois. E o Mancini corrige esse problema. O Corinthians hoje, ele até toma gols, ele perde jogo, mas ele se torna uma defesa sólida. Então, para mim, agora falando como torcedor, para essa temporada, ou vamos pensar assim, para a próxima temporada que se inicia em final de fevereiro, começo de março, essa temporada atípica de começo,
eu manteria o Mancini. Trocaria o Mancini? Sim, se o Tite viesse para o Corinthians. Tem essa chance? Não. Então mantém o Mancini. Então, deixa dar liberdade ao Mancini montar o trabalho dele. O Mancini ele não tem nenhum grande conquista na sua carreira, só que ele está vivendo o momento dele. Uma outra coisa, assim, interessante, eu acho acima de tudo, né, é mostrar para ele que os ingredientes que ele tem são esses. Ele tem esses atletas para trabalhar, o Corinthians passa por dificuldades financeiras enormes, Sim. Então é isso. Fala do Davó, que é um jogador fraco, mas essa é a realidade do Corinthians. O Fábio Santos foi uma enorme contratação, dada as circunstâncias, mas jogador de 35 anos. Sim. E para você ver, mesmo com 35 anos a coisa toda, ele foi lá e tomou conta do lado esquerdo. Exatamente. Contra um garoto de 20. Um garoto de 20 estava tendo problema. Sim. Né? E algumas peças também, já pensando para 2021, nesse ano, algumas peças o Corinthians tem que desfazer por questões naturais mesmo. Né? Acho que eu acredito muito numa coisa, Guilherme, que é o tal do cumprimento de ciclo. Gabriel. Sim. Apesar de ter voltado a fazer alguns bons jogos, chega uma hora que... Gabriel não dá. Também a questão dos gringos que estão lá também, não são jogadores... São muitos, o Bocelli deixou o time, mas ainda tem... Ocupa a vaga de um possível, um gringo que não joga, de um possível gringo que possa vir a jogar. Né? Eu não gosto muito da figura do Casares e do outro lá, perdão, do Otero, principalmente por causa da limitação deles. Acho que quando o time tem as dificuldades financeiras que o Corinthians tem, ele precisa de jogadores polivalentes, que atuam em várias posições, desempenham várias funções. Aí o corintiano que é mais velho, eu não sou corintiano, o corintiano que é mais velho, tem a minha idade para cima, vai lembrar que quando o Corinthians tinha um time mais modesto, ele tinha jogadores que atuavam em 3, 4 posições. Vou falar 2 aqui, tá? Eles eram questionáveis do ponto de vista técnico, mas quando o Corinthians precisava dos caras, eles resolviam, né? Que era o Ezequiel, né? Meia, e o Wilson Mano. O Wilson Mano foi, digamos, a síntese do jogador que poderia jogar em várias posições. Então ele era zagueiro, era lateral direito, lateral esquerdo, era volante, chegou a jogar de meia, né? E aí para os mais antigos vão lembrar que ele chegou a fazer um gol de calcanhar ou de letra contra o São Paulo numa final de campeonato, me falta a memória, lá no começo dos anos 90. Então, eu acho que o que precisa é isso, mais do que a figura do Wagner Mancini, e assinando o que o João disse, que é verdade, eu acho que para o Corinthians, para a realidade, questão de identificação com o clube, ou o Wagner Mancini, ou o Tite, ou então que o Corinthians dê uma, entendeu? Procure, invente um treinador de fora. Mas quer saber, se o Wagner Mancini está bem, está resolvendo, fica ele. Eu, olhando assim, como torcedor, mais uma vez, mantém o Wagner Mancini, deixa ele fazer o trabalho dele, que a função da contratação do Wagner Mancini era tirar o Corinthians do rebaixamento. Sim. E ele está sendo o suficiente para isso. Então mantém o Wagner Mancini principal, acerta a casinha, acerta as dívidas, para de trazer jogador de 30, 31, 32 anos por meio milhão de salário para contratar 3 anos. Para de trazer jogador para um sub-23 que não rende e não é aproveitado no profissional. Lembrando que esse time do Corinthians é o terceiro mais caro em folha de pagamento do Brasil. Cheio de dívidas. Cheio de dívidas. Então faz igual o Flamengo fez alguns anos atrás. O Flamengo passou anos montando times limitados e pagando dívidas. Montou time limitado, pagou dívida. A hora que pagou a dívida, o Flamengo montou o time que monta agora. Mas aí passa pela ideia também do dirigente, que o dirigente ele vive politicamente do clube, aquela coisa toda, né? Que quando você abre mão de disputar o campeonato para vencer, apenas para disputar, você abre precedente para o seu rival ser campeão. Sim. Isso tem uma coisa que incomoda o torcedor A, é o time rival dele B ser campeão. E eu acho que aí, e também a resposta política, né? Que o cara precisa politicamente de apoio de conselheiro, aquela coisa toda que a gente conhece, e aí ele se endivida, né? Ele não. Ele não, o clube, indivíduo do clube, para manter-se politicamente respaldado lá. Porque ele passa, ele sai uma hora. Passa, e o que a gente lamenta é que ele não se responsabiliza, eu falo patrimônio do dirigente, sobre ilicitudes cometidas enquanto presidente do clube, enquanto diretor do futebol. Que é uma coisa que precisaria ser alterada de alguma forma, a forceps, né? Tipo, eu cometi alguma ilicitude, né, dirigindo o clube tal, depois que eu saísse, a justiça viria tomar meus bens para eu tentar, como é que eu posso dizer, recuperar, né, o prejuízo que eu causei nos clubes. Se isso um dia existir, colegas,
vai haver uma limpeza de cartola nos clubes e só vai ficar aqueles que querem realmente o bem exatamente, dos times, vai dar uma mudança enorme. Ninguém mais vai querer ser dirigente. Patrimônio dos caras. Bom, falamos sobre Wagner Mancini, agora vamos pegar um pedacinho desse bloco, se der tudo certo, vamos começar a falar agora do... Vamos lá, todos têm goleiro, né? Mas só o São Paulo tinha o mito, né? Que é o senhor Rogério Ceni, mas não vai dar para a gente falar agora não. Vamos ter que falar no terceiro e último bloco, aí nós falaremos do Rogério Ceni, que tem a história intimamente ligada com a do São Paulo Futebol Clube, e junto com ele o Fernando Diniz. Esse dá uma tese de doutorado facilmente. Sim. Já voltamos. Voltamos, amigos, para o último bloco do Toque de Classe Futebol no outro nível, o tema, né, do nosso programa, esse programa 01 da 4ª temporada, né, são os treinadores brasileiros nesse, como é que eu posso dizer, nesse calendário maluco, né, por assim dizer, em que ele cruzou o ano de 2020 e já embarcou em 2021 com o término previsto em fevereiro, né, somente nas competições do Grande Campeonato Brasileiro. E a Libertadores termina no fim de janeiro, Copa do Brasil também, né, avança em fevereiro. Eu não recordo a data, mas acho que é começo de fevereiro. Começo de fevereiro. Então, é aquela história, é um campeonato atípico, aquela coisa toda. É claro que o futebol iria sentir pelo bem ou pelo mal, e nós vamos aproveitar esse programa 01 para falar dos treinadores. Já falamos de alguns aqui, Abel Ferreira, Abel Braga, Wagner Mancini. Agora vamos... Último bloco, vamos tentar fazer um bem bolado aqui. Por quê? Porque são duas figuras que estão interligadas, né? Rogério Ceni, que faz aquele ping-pong no Fortaleza e está no Flamengo agora, e o Fernando Diniz, que é o incompreendido, né? Mas ele é incompreendido porque o São Paulo passou por vexames que a sua grande torcida não gostaria de ter passado. Mas vamos começar por Rogério Ceni. Rogério Ceni saiu do São Paulo, foi para Fortaleza. Aí ele criou um bom nome em cima do bom trabalho dele, vamos deixar isso claro, né? Rogério Ceni não está sendo reconhecido como treinador, não porque ele era goleiro, porque ele é treinador. Exatamente. Tá? Então ele saiu de lá e assumiu o Cruzeiro em 2019 daquele jeito. A história todo mundo sabe como terminou. Ele foi traído por aquele jogador, aquela panela do Cruzeiro, enfim, a história do Cruzeiro também todo mundo sabe como terminou também. Aí ele voltou para o Fortaleza, né? E, né, desempenhando o seu trabalho com muita qualidade, né? De maneira muito digna, né? Muito honrosa para a figura dele, para a manutenção do nome dele enquanto grande goleiro, né? Mesmo você não sendo São Paulino, você que é palmeirense, corintiano, não adianta. Ele foi um bom goleiro, sim. Sim. Aquela defesa contra o Liverpool, meu Deus. Então, aí ele está lá desempenhando o bom papel no Fortaleza, aí o Flamengo demite o espanhol, na verdade, o catalão, né? O Domenech. E aí o Flamengo olha para cá, olha para lá, vai procurar técnico, não acha, quer saber, vou fazer uma proposta boa para o Rogério Ceni. Os caras fizeram, Rogério Ceni foi para o Flamengo, e aí o destino tratou de colocá-lo no seu primeiro desafio como treinador do Mengão, clube de regatas do Flamengo, o time pelo qual ele é o ídolo máximo, né? As novas gerações de São Paulinos o intitulam como ídolo máximo, mas para mim, na minha opinião, eu como palmeirense, estou falando que o Raí foi melhor que ele, mas enfim, quero arrumar briga com a galera tricolor, não. Mas grande ídolo da torcida do São Paulo, para muitos São Paulinos, o ídolo maior, e aí o São Paulo tira o Rogério Ceni da Copa do Brasil, e aí semanas depois, inclusive vamos colocar umas imagens aqui de jogos do São Paulo contra o do Flamengo contra o São Paulo, e depois imagens de Flamengo e Racing, porque semanas depois, na Copa Libertadores, no jogo de volta das oitavas de final, o Flamengo empata com o Racing e perde nos pênaltis. Guilherme Alves, não teria sido cedo demais, novamente, por senhor Rogério Ceni assumir um elenco que do Cruzeiro, mas um elenco gabaritadíssimo do Flamengo? Eu acho que, não diria cedo demais, eu acho que valia a aposta. Por parte dos dois. O Flamengo na aposta no Rogério, porque o Rogério vinha de um bom trabalho no Fortaleza. Sim. Vinha convencendo e vinha sendo, por muitos, elogiado como o melhor treinador do Brasil. Ofensivo, né? Sim, um futebol ofensivo. O Fortaleza jogava do mesmo jeito. Jogava em casa e fora de casa do mesmo jeito. Isso foi fazendo
o nome do Rogério mais uma vez. E provando, porque o Rogério teve uma primeira passagem boa no Fortaleza, saiu, foi pro Cruzeiro. Acho que o Cruzeiro você não pode levar em consideração, porque ali qualquer um, ali ninguém iria resolver. Dá um rio dos Mitchells o ali, destino daquele time do Cruzeiro é onde está agora. Descenso. E volta no Fortaleza e faz outro bom trabalho. Agora, o problema do Flamengo com o Rogério Ceni, o início, eliminação para o São Paulo. Ali eu até acredito que não seja uma culpa dele. Pouquíssimo não põe na conta tempo dele. de trabalho, já vinha de resultado ruim, o Flamengo vinha de uma goleada sofrida, então você não pode colocar na conta dele porque ele teve pouco tempo para mostrar alguma coisa. Agora, o que pesou muito é a eliminação da Libertadores. Apesar de ser contra um Racing, de um baita treinador que é o BKSS, mas é um jogo que o Flamengo não foi bem e o Rogério teve escolhas que são questionadas. Ele teve o Rodrigo Caio expulso, isso atrapalha, sem dúvida, ainda mais jogando contra o argentino. Na sequência, ele toma o gol, mas ele manter o Vitinho, que é questionado. Vitinho, o torcedor questiona, a imprensa questiona. Então, eu acredito que até os próprios jogadores do Flamengo questionam o Vitinho às vezes. A torcida flamenguista. Isso, não tenho a menor dúvida. E ele mantém o Vitinho até o final do jogo, e durante as alterações ele tira a Arrascaeta e tira Everton Ribeiro, que são os dois principais jogadores do time, isso faz questionar as escolhas do Rogério. Talvez ele não seja o maior culpado, está pouco tempo de trabalho no Flamengo, mas o craque do time você não tira. O craque do time você só tira se ele pedir para sair, ele está esgotado, ele não aguenta mais jogar, ele lesionou, aí você tira. Você não tira o craque, porque de um jogador comum, você, em uma fase, um jogador comum no momento bom, você espera, torce para ele tentar alguma coisa. Agora, o craque do time, mesmo no momento bom, num momento ruim no jogo, é dele que você espera alguma coisa. Então, acho que ali o maior erro, apesar do Flamengo ainda ter conseguido levar o jogo para os pênaltis, foi Poderia ter ele feito ter tirado a Arrascaeta e Everton Ribeiro, que também, teoricamente, são dois batedores de pênalti. E uma outra coisa, assim, eu acompanhei a coletiva dele pós-Flamengo e Racing. Ele disse que o Flamengo precisava de velocidade e não poderia contar com os dois. Se o Flamengo precisava de velocidade e não poderia colocar os dois, eu não entendi, mas eles poderiam botar a bola para correr, não poderiam? Sim. Mas ele tirou quem armava a jogada. Então, põe o Vitinho para correr, o Pedro, o Bruno Henrique, põe os caras para correr. Agora, essa justificativa, enquanto eu não... Porque eles têm a capacidade técnica, esses dois grandes jogadores, né? Esses dois grandes jogadores têm capacidade técnica para gerar velocidade nos atacantes, municiar os caras de bola. O famoso que a gente fala, não, encher os caras de bola, toma a bola e põe para correr. Não é assim? Sim. Se não põe para correr lá o Pedro, não tá bom, põe outro. Mas essa é a função dele. A função do treinador através do plantel dele, gerenciar as qualidades, as capacidades de cada um e usar essas ferramentas em prol do time. Agora, tirar essas duas, como é que eu posso dizer, esses dois meias, né, com a qualidade que eles têm, para tentar gerar velocidade, mas essa velocidade ela tem que ser gerada através de um motor, né, digamos assim, né? Você tem um carro, você precisa de um motor para. Eles são o motor, eles pensam o jogo do Flamengo. Eles ditam o ritmo. Eles ditam o ritmo. Conseguem segurar, controlar, acelerar, principalmente o Everton Ribeiro, a característica do Everton Ribeiro. Acho que mais até que o Arrascaeta. E aí, quer tirar um, beleza, você deixa o outro. Agora, tirar os dois. Você tirou os dois que criam jogadas. E também, algo que é uma parte, mas é um comentário que a gente tem que fazer, que acontece muito, treinadores. O herói do jogo não bate o pênalti em disputa. Não, isso não pode. Não pode. É quase a lei do ex. Você sabe que o herói do jogo, ele vai perder o pênalti. O Arão perdeu o pênalti, eu lembrei do jogo do Taubaté. Sim. Taubaté e São Bento. São Bento. O jogador fez o gol do empate, perdeu o pênalti. Enfim, agora... Está na história do futebol. O herói não bate. Vamos agora mudar um pouquinho, vamos falar de Fernando Diniz, que é o grande incompreendido do futebol nacional, nas mídias nacionais, nos grandes... Todo mundo fica... Né? Qual é a do Fernando Diniz? Né? Ele prima para o futebol de toque, né? Um tic-tac daquele jeito, mas mesmo o São Paulo fazendo boa campanha no Brasileiro e na Copa do Brasil, até presente data, esse programa está sendo gravado em dezembro, né? Muito se questiona a respeito dele, e com razão. Né?
O São Paulo perdeu, saiu no Paulista para um time lá que foi montado às pressas no Mirassol. O São Paulo saiu da Libertadores num jogo que era para ter ganho lá em Juliaca, no Peru, contra o Binacional. O São Paulo fez jogos inacreditavelmente bizonhos. O da Copa da Sul-Americana saiu contra o Lanús no último lance. Então, sobre o Fernando Diniz, paira uma conta muito grande de, nos momentos decisivos, o time não desempenhar. E vamos colocar algumas imagens de jogos do São Paulo aí, contra o Flamengo e contra o Lanús, para a gente poder trabalhar com as duas situações, o bom e o mal, né? Paira sobre o Fernando Diniz e sobre o trabalho dele essa não constância, essa não malandragem, aquela coisa, malandragem no bom sentido. É falta. Eu estou jogando com o João, estamos ganhando de 1-0. Né? O João é goleiro de fato. Ele divide uma bola comigo lá em cima e eu sou do time dele, né? Eu sou zagueiro, ele é o goleiro, e ele cai. Eu atingi ele, mas ele sabe que ele tem que fazer cera, não é? Falta um pouco dessas ferramentas para o São Paulo, cozinhar o jogo, temperar, né? Fazer a famosa cera, enfim. Falta argentinar um pouco esse São Paulo. Né? Que chama de milonga na Argentina, né? Essa coisa mais, enfim. Guilherme Alves, por favor, trabalho de Fernando Diniz e seu tic-tac nacional. Eu acho que o Robson foi perfeito no comentário. O maior questionamento no trabalho do Diniz é que ele consegue resultados improváveis de ambos os lados, positivamente e negativamente. Ele é um que perde para o Mirassol montado às pressas em casa, no Morumbi, mas ganha do Flamengo de goleada no Maracanã. Não dá para entender. Não. E com o mesmo elenco. Com o mesmo elenco, praticamente. O que eu vejo hoje do trabalho do Diniz, ele conseguiu encaixar o time do meio para frente, que é um time que começa a fazer bastante gol, faz muitos gols. Luciano, uma grande fase, hein? Mas o Luciano, o Brenner, tem artilheiros no time. Colocaram os meninos de Cotia para trabalhar, os meninos estão rendendo. Cobravam tanto isso do São Paulo, né? Continue, por favor. O problema é ainda defensivamente. Por exemplo, no jogo do Lanús, tomou 3 gols em casa. Por ver, nos resultados, 5-5, 6-6, algo assim. Tomou mais gol em casa. Então, é isso que ainda peca. Mas o que eu já vejo diferente no time do Diniz hoje, ele tem uma posse de bola, mas não é mais aquela posse de bola só tocando atrás. Ele já busca algo mais ofensivo. Só que, ao mesmo tempo que você busca algo ofensivo, ele dá o espaço. E isso que ele não está conseguindo consertar ainda. Porque ele gosta de mexer no miolo de zaga do São Paulo. Exatamente. Impressionante. Então, talvez mudando, não sei se peças, mudando algum tipo de estratégia, esse toque de bola do São Paulo é bonito, muitas vezes acaba dando errado, acaba saindo errado, tomando gol nisso. Talvez uma variação de jogadas, principalmente defensivamente, aceitar que de vez em quando precisa dar um chutão. Né? Você está ganhando, por exemplo, o jogo Lanús, o São Paulo virou o jogo nos acréscimos, o São Paulo ampliou nos acréscimos, fez o que precisava classificar nos acréscimos. Aquilo ali é bola pro mato. Aquilo lá acabou o jogo, faltando 2 minutos. Não tem mais nada. Acabou o jogo. Vamos enrolar aqui, vai acontecer tudo menos, né? São Paulo acaba pecando nisso ainda. Mas eu aposto e torço pro trabalho do Diniz, porque é um novo nome. Exatamente, né? É um nome diferente. O São Paulo está dando uma sequência para ele e precisa tentar praticar algo mais parecido do futebol, que é o que muitos treinadores brasileiros não praticam. É uma coisa diferente, um título só para ele com nome, né? Um título forte, um campeonato que realmente engrandeça o currículo do treinador. Bom, amigos, encerramos o nosso toque de classe 01 da 4ª temporada, né? Mais uma vez será muito bom, né, esse 2021, poder contar com a audiência dos senhores. Estamos aí com um programa um pouco mais longo, com novos adereços aí tecnológicos, né? Mas a nossa vontade de falar sobre futebol de maneira muito honesta, muito verdadeira, vai continuar sempre. Agora com um tempinho a mais, obviamente. Guilherme Alves, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, meu grande amigo, e pode se despedir do nosso seleto grupo de telespectadores. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez, agradeço a audiência de todos, mais uma vez desejando um ótimo 2021, que seja um ano de conquistas depois de um 2020 tão difícil, que possamos em breve voltar de fato à nossa vida normal e
Obrigado a todos e continue nos acompanhando. Sem dúvida, um 2021 cheio de surpresas. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus.